atenção. E uma novidade para vocês, vamos ter também uma piscina aí com o Dr. Nelson. Márcia Top Model. Comer, 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 melhor para poder crescer. Oi, Karen. Marinha, Elizabeth. Tô vendo, Márcia, que você tá aí. Hoje a piscina vai ser 10. Oi, RS, adoro vocês, viu? Papito entrou. Vamos lá, Renilde. Comer, comer. Comer a merenga da Renilde. Ai, que delícia. Oi, Lia. Oi, Grace. A Grace arrumou meu cabelo hoje, gente. Ficou bom? Oi, Vivi. Minha amiga de colegial, dermato maravilhosa. Cecília, Cris, amiga da vida. Beijão. Beijo, Ana Carolina. Comer, comer é o melhor para poder crescer? Mas vamos com calma nesse crescimento, né, gente? Oi, Maria Trombini. Vamos lá, queridos. Boa tarde todo mundo que tá chegando. Hoje a oficina é muito importante. Mônica, minha amiga, mamita. Vamos entrando, gente. Thaísa, minha filha lá da Idel Saúde Jundiaí. É que eu tenho filho espalhado por aí, né, gente? Renata, a nossa personal yoga, que tá ajudando tanta gente dos dias à tarde, né, Rê? Você é um anjo, viu, na vida das pessoas. A sogra blogueira, a Lu, a maquiagem que eu tô passando, você que comprou. Ah, olha como rende. Bom, queridas, então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é nutrição saudável. E por que nós temos que comer bem, gente? Porque nós queremos ter saúde, né? E um dos pilares da nossa saúde é a nossa alimentação. Muitas pessoas pensam que a alimentação saudável é algo inacessível para o estilo de vida delas, ou para o planejamento, ou questão de preço, acham que deve ser uma coisa muito cara, ou algo muito trabalhoso. Mas hoje nós vamos aprender que passo a passo nós podemos fazer pequenas mudanças para termos saúde. E essas mudanças é uma proposta de vida, é a nossa qualidade de vida, porque a gente planta e a gente colhe. Ninguém terá uma boa saúde sem um bom plantio. E esse plantio começa na nossa alimentação. Não tem jeito, gente. Tem até um ditado, né? Os chineses falam que a alimentação saudável é um prato colorido. Os hindus que a saúde começa e termina pela boca. Então, gente, nós médicos não podemos não orientar também esse capítulo tão importante. Eu vou chamar aqui a nossa convidada, mas você que já entrou e acha importante saúde, tem um aviãozinho aí. Manda esse aviãozinho para uma amiga, para um amigo, que você acha que pode se beneficiar da palestra de hoje, tá bom? E vamos entrando, gente, que hoje vai estar uma nutri aí maravilhosa. Eu vou já chamá-la aqui, que ela é da Nutri... Opa! Eu ainda me banana aqui, né, gente? Nutri Corpus Oficial. É a Carolina. Peraí. Eu tô aguardando você conectar. Ah, tudo bom, querida? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu vou pedir só para você ou focar um pouco mais perto ou falar um pouco mais alto. Deixa eu ver. Vamos ver. Qualquer coisa eu pego o fone, ver se ficou melhor. Isso. Eu sou um pouquinho surda, viu, Carol? Então,
É por isso que eu tenho que você fale assim um pouquinho alto. E por isso que eu falo alto também. Tá Não tem bom? Tudo problema. bom, Carol? Tudo bem com você? Tudo. Você gosta que chame de Carol ou Carolina mesmo? Pode ser Carol mesmo. Pode ser Carol? Então, querida, eu já fiz uma pequena introdução, né? Hoje em dia, nós estamos diante de um cenário de muitas doenças crônicas, né? E que muitas pessoas, só depois que adoecem, procuram mudar alguma coisa no seu estilo de vida, e essa alguma coisa passa necessariamente pela alimentação. Dentre as doenças crônicas, nós temos as doenças cardíacas, a obesidade, a síndrome metabólica, a diabetes, o câncer e até as doenças mentais também sabemos que tem forte influência a alimentação. Então, Carol, eu estou te chamando aqui porque essa oficina, a Valéria da Nutri. Oi, querida! Prazer você aqui. Bom, estou te chamando aqui por quê? Porque, Carol, já que nutrição é a base, é um dos pilares da saúde, nós podemos e devemos ser preventivos, porque nós sabemos que um alimento funcional pode prevenir doenças várias e pode até tratar. Não é isso, querida? Isso. Então, assim, levando em consideração até o cenário, né, que a gente está vivendo, apareceu também um monte de fórmula milagrosa, shot imunitário, tudo isso. E a gente tem que pensar uma coisa, né? A alimentação, ela é protetora, sim, só que ela também não é tão mágica, no sentido de um shot vai mudar a nossa imunidade do dia para a noite. É uma sementinha que a gente vai plantando para o nosso futuro, para o futuro da nossa saúde, todos os dias. Então, assim, a gente fala de uma alimentação funcional, uma alimentação que funciona, né? Bem nesse sentido de se cuidar todo dia. Então, a alimentação, a gente pensa muito assim, pensa que é uma alimentação difícil, uma alimentação cara, cuidar da saúde, e não é. É uma alimentação com comida de verdade, né? Que a gente fala hoje, que é o que a gente defende muito, que a gente ensina para os nossos pacientes na clínica. Então, comer comida de verdade, se cuidar. Então, assim, hoje, até estando em casa, a gente teve uma vantagem dos nossos pacientes, no sentido deles terem um pouco mais de tempo, alguns, para se dedicar à sua alimentação, se dedicar um pouco mais à culinária, né? Culinária é um ato de amor para nós mesmos, né? Então, assim, acho que resgatar essa alimentação que funciona, alimentação que cuida, que protege. Então, assim, hoje a gente sabe que a alimentação é um dos maiores fatores protetores às doenças crônicas não transmissíveis, que foram todas essas que você citou. Então, assim, ao invés da gente pensar em tratamentos, em fórmulas, em remédios e tudo mais, a gente pode fazer algo mais simples, que é ir adaptando a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, para ter um futuro saudável. Eu acho que as pessoas, elas hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, né? E as pessoas investem tanto em remédios, em suplementos, em fórmulas, e elas não param para pensar que a base, que hoje em dia, apesar de tudo isso, a gente está explodindo de doenças crônicas, né? E a gente percebe, Carol, que existe também, por outro lado, uma busca, assim, por uma alimentação mais saudável. Porém, muitas vezes, essa busca é desequilibrada, né? Então, por exemplo, eu atendo no consultório, eu sou dermatologista, mas eu tenho uma visão muito sistêmica da pessoa, né? Então, a gente sabe que pele, cabelo e unha é o final da história. E eu atendo muitas pessoas que chegam no consultório com a pele realmente cinza, eu diria. Não tem cor na pele da pessoa, uma pele extremamente oleosa, acneica. E às vezes eu vou perguntar, são mulheres, às vezes na faixa etária de 50 anos, quer dizer, não é mais aquela idade de acne. Então você vai perguntar, o que está acontecendo, né? Aí elas respondem, doutora, eu quero ganhar massa magra. Então, para isso, eu só como
proteína, a batata doce, e eu não como mais frutas. E eu falo, há quanto tempo? Faz 4 meses. E quanto tempo mais você pretende ficar sem frutas? Ai, doutora, a minha bunda empinou. Eu quero isso. Então, gente, mais do que estética, nós estamos aqui para falar de saúde. Nós não estamos aqui para propor para você fórmulas milagrosas para você perder 10 quilos em um mês ou para você ficar com a bunda empinada. Nós estamos aqui, tudo isso você pode conseguir com método, com equilíbrio, com disciplina e mais do que isso, com amor próprio de você para você. Porque quando a gente quer mudar o estilo de vida, né, Carol? A gente tem que ter um porquê, né? Eu não posso querer perder peso. Eu vou querer perder peso porque a minha vizinha tá magra e eu não tô. Não é isso, gente. Você tem que querer porque você talvez esteja com excesso de peso e isso pode te causar um problema de saúde, né? Então, as coisas, a gente tem que parar de ser tão, como você falou, Carol, fórmulas mágicas, né? A gente vê em revista, perca 3 quilos em 3 dias. E que mulher que não chega pra gente, ela pode estar magra, mas que mulher que não fala que quer perder 3 quilos? Eu não conheço. Eu mesma às vezes sou uma dessas, viu? Principalmente quando a gente tem uma festa, né? Mas existe tudo o equilíbrio, gente. Eu acho que nem lá, nem cá. Nem você ser neurótico, porque quando a gente está falando de alimentação saudável, gente, lógico. Às vezes você vai numa festa, você dá uma escorregada. Isso é normal. E se você não escorregar, você está com um problema mental, né? Então tem que escorregar de vez em quando, né, Carol? E até pensando nisso, né, em tudo isso, que a gente tem que pensar nessa mudança de estilo de vida, nessa construção de hábito. Porque, por exemplo, o que eu pergunto muito é quando as pessoas chegam com essa ansiedade da mudança de corpo, eu pergunto assim, há quanto tempo você construiu o corpo que você está hoje? Há quanto tempo você ganhou essa composição corporal para você querer perder em um mês? Não é assim, né? E hoje a gente sabe, tem estudos que mostram que esse efeito de perda e reganho, né, que é o que a gente conhece muito como efeito sanfona, ele é muito mais perigoso para as doenças cardiovasculares do que se manter acima do peso, digamos assim. Sim. Então, esse acompanhamento de uma perda de peso equilibrada e de uma forma saudável é muito importante. E tem um outro porém também, né? Quantas vezes a gente não faz um projeto, não perde o peso, vai para aquela festa e depois reganha o mesmo ou mais? Então, assim, a pergunta que eu faço também muito no consultório é: você quer perder e manter esse peso? Porque é uma perda gradual, mas é uma perda que se mantém, né? E com saúde. Então, às vezes, na balança, a gente não vê tanto assim, né? Até porque hoje o peso, a gente vê, ainda mais pensando nesse pessoal que quer a massa e tudo mais, o peso envolve muitos fatores que nem sempre traz aquele resultado, né? Exatamente, até porque a massa magra, ela pesa mais, né? Então, eu tenho muitas pacientes que começam a malhar, eu própria, quando eu malho, na balança eu peso mais, porque o músculo pesa mais, gente. Mas você fica mais bonita, fica torneada, né? E muitas vezes essas dietas, perca 3 quilos em um dia, em 2 dias, o que é? Você perde água, né? Você perde músculo, cai o seu metabolismo basal, e aí você tá comendo alface, come alface e uma azeitona, você engorda. Aí você fala, mas não é possível. Eu fiquei 3 dias sem comer para perder 1,5 kg e no almoço eu ganhei 1,5 kg. É porque você não perdeu. Gente, na vida, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, gente, como a gente está falando de saúde, eu acho que a gente está nessa quarentena, que não é quarentena, já virou 90 dias, enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, né? O que a gente quer? O que a gente quer para a nossa vida? Nós queremos ser pessoas um pouco mais saudáveis, né? Fisicamente, mentalmente,
ou nós queremos continuar nessa perturbação de modismos, de dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa, dieta de sei lá mais o quê. Então, gente, vamos ouvir um pouco a Carol agora. Tem uma pergunta sobre jejum intermitente, mas nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá, gente? Agora eu queria, como a gente está falando de hábitos, é possível mudar os hábitos, tá, gente? Eu acho que querer é poder, enquanto a vida é esperança, tá? Então, eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório e a primeira pergunta que eu faço é: você se alimenta bem? Aí elas já me olham estranhas, né? Porque eu vou na dermato, ela pergunta se eu me alimento bem. Ficou assim me estranhando já, né? E a resposta de 90% é... 90 não, vai, algumas são sinceras, vai, mas vamos só colocar uns 80%. Ah, eu me alimento bem. Aí eu falo, que ótimo. Quantas frutas você come por dia? Aí ela me olha assustada. Fruta? Não, fruta eu não como. E legumes? Não, legumes eu também não como. Você bebe água? Pouca. Ah, doutora, mas eu não como gordura. Então veja, gente, como as pessoas estão equivocadas. Que diabo de boa alimentação é essa que não tem fruta? Não existe, gente, boa alimentação sem fruta. Sinto em decepcionar quem não gosta e quem não come fruta porque quer ficar com a bunda empinada, tá bom? Então, não é alimentação saudável. Você está fazendo uma dieta restritiva que vai trazer consequências, né, Carol? Então, eu queria que você debater com você. Primeira coisa, a gente consegue mudar quando a gente aprende que aquele valor vai fazer sentido para a nossa vida, ok? E aí, vamos começar com a história do prato colorido. É bacana? Sim, então assim, primeiro essa história da gente mudar quando faz sentido é uma coisa que a gente trabalha muito em consultório hoje com os nossos pacientes. Então assim, eu não te dou um cardápio, um plano alimentar e falo assim, segue, faça. Eu te explico e todos nós da clínica explicamos o porquê daquilo fazer sentido para você e no seu dia, né? É justamente isso, você tem que ter uma motivação, você tem que saber o motivo de estar fazendo aquilo. Se não, entre comer um fast food, comer o que a Nutri me falou, até se eu jogar no aplicativo, muitas vezes a caloria pode ser a mesma coisa, assim, de valor calórico, mas isso não é o mais importante, né? Então, assim, eu tenho que te explicar o porquê do sim, o porquê do não, o porquê moderar ou o porquê do evitar, o porquê preferir. Então, a gente trabalha muito essa educação nutricional com os nossos pacientes, até para eles terem essa própria autonomia, de saber escolher, de poder ir numa festa e aproveitar, de repente, de, vou provar isso daqui, comer um pouco mais com consciência, degustar, ter prazer na sua alimentação. Uma festa é um evento social. Do prato colorido, eu tenho uma perguntinha aqui. Bom, é obrigatório comer frutas ou só verduras e legumes é suficiente? Não, então assim, falando do prato colorido, né? A gente sabe que cada cor representa um nutriente maior, digamos assim, nesse alimento. Então, até as frutas. Comer fruta é importante, vou comer só a banana, que é mais fácil de comprar. Não é interessante, porque entre uma banana e uma maçã, elas têm nutrientes diferentes, né? Que todos eles, em maior quantidade, são importantes para o nosso corpo. Quando a gente fala... Tudo aqui, viu, Carol? Como exemplo, né? A maçã... Eu vim bonita pra aula, ó. Para dar, a gente tem que dar um exemplo também, né, Rê? Então, assim, nesse prato colorido, o alface tem um nutriente a mais, uma selga também vai ser mais rica em outro, uma escarola, um brócolis, as folhas verdes escuras também são... Então, o importante, assim, o ideal é a gente variar. Se não for tão possível variar todos os dias, por exemplo, pelo menos se planejar. Então, com planejamento, a gente trabalha muito essa organização semanal. A gente consegue ter isso na nossa rotina, né? Pensar assim, fazer uma salada é difícil. Tem modos da gente armazenar essa salada meio pronta
que ela dure e fique crocante para ser prático, né? E aí você vai... Um dia, Carol, a pessoa se programando, não tem problema. Eu tenho muitos pacientes homens que moram sozinhos, e quando eu combino com eles, eles entendem a importância. Existem aplicativos onde você compra salada de fruta, gente, e vem fresquinha. Então, eu acho que essa história de eu não como porque eu não vou comprar, porque muitas pessoas falam, eu não vou comprar fruta, escolher a fruta, lavar a fruta, cortar a fruta, né? Então, é como uma amiga minha fala, você vai comer genérico, você vai ter uma saúde genérica. Isso de você escolher, de você cortar, é você raciocinar no sentido da sua saúde. Porque o que a gente percebe também, Carol, é que muitas pessoas, elas comem sem o mínimo prazer e sem o mínimo disponibilidade de almoçar ou de jantar, né? Então, existe até aquela frase que fala que a emoção não resolvida vira comida, né? Uhum. Que é a fome emocional. Então, a pessoa ela nem está com fome, mas ela vai lá e, nesse momento, ela abre um pacote de bolacha, um pacote de bis, ou seja, a pior porcaria que tem, ela vai e se empanturra. Né? E muitas vezes depois fica com dor na consciência. Ai, de novo eu fiz isso. Né? Isso. Então, assim, também tem essa forma da gente orientar as pessoas a prestar atenção no que a gente come. Então, comer muito na frente da TV. Esse pacote de bis, normalmente, ele vai em 2 minutos, quando a gente tem por uma fome emocional. Por mais que seja uma fome emocional, o importante é primeiro a gente identificar o motivo da gente estar comendo. E muitas vezes, ainda mais na quarentena, nossa fonte de prazer, muitas vezes é só comida. Mas que você coma de uma forma consciente. Então, a gente tem alguns exercícios que a gente pratica com os pacientes, mesmo agora online, né? Eu até pego, faço aqui em casa junto com eles, nesse sentido. Então, de degustar. Às vezes, o bis, que a gente comia um pacote, nenhum, ou come no máximo um, da próxima vez, porque a gente vai comer de forma diferente, mesmo que seja por essa fome emocional. Então, o primeiro passo é identificar essa fome. E o segundo passo é comer com atenção e com prazer, porque é isso, a comida ela é prazerosa e é para ser, né? E muitas pessoas também pensam assim, comer saudável, não vai ter gosto nenhum. Eu não quero comer esse negócio saudável porque não me dá prazer, né? E aí eu penso, gente, mas isso é uma ignorância, porque tem temperos, tem tantas coisas que a gente pode adequar e que ficam deliciosos, não é isso? Exato, e hoje a gente tem a facilidade até de muitos temperos virem desidratados, não temperos prontos, cheios de gorduras, cheios de sódio, igual a gente vê, folhas desidratadas, cebola desidratada, alho desidratado, para ajudar também. Ou até mesmo a gente vai até fazer um post sobre um planejamento do pré-preparo, falando disso, corta uma cebola e deixa armazenada, você vai colocando aos pouquinhos na sua comida, em cada preparação, faz esse movimento que vai tomar um dia mais tempo, e aí você vai demorar 10 minutos, né, para preparar uma comida mais fresquinha no seu dia a dia. Então, assim, tem como. É tudo essa questão de se planejar e, sim, se dedicar. Então, enquanto a gente fala muito de prioridade, né? Então, se a sua saúde for uma prioridade, a gente consegue arrumar um tempinho, né? E você falou de fast food, né? E aí eu li que tem um americano, o Martin Spurlock, ele tem um documentário. E é muito interessante porque ele ficou um mês só ingerindo fast food da rede de lanchonetes McDonald's. E ele fez um teste, né, com ele. E sabe o que aconteceu, gente? Ele, no 21º dia, estava com esteatose hepática, gordura no fígado. Então, prejudicando o seu fígado. Ele engordou em um mês 11 quilos. Ele adquiriu hipertensão. Então, gente, e tem mais uma coisa. A namorada dele falou que perdeu o apetite sexual.
Então, gente, vamos prestar atenção com o que a gente dá para os nossos filhos. Porque, veja, a propaganda é McLanche feliz, a família feliz comendo McLanche. E eu apelidei de McLixo, né? Porque é a Coca-Cola, é a batata frita cheia de sal, é o pão fermentado e é o hambúrguer. Então, gente, e essas crianças que se acostumam com isso, elas não adquirem o hábito e nem o prazer de comer hortaliças, nem legumes, nem mesmo frutas doces. Então, vê que coisa grave, né, que a sociedade está passando um conceito para uma criança, né, de às vezes pôr na mamadeira a Coca-Cola. Então, gente, vamos pôr a mão na consciência, né? E vamos raciocinar que se um adulto, em um mês, com essa alimentação, aconteceu tudo isso, o que dirá uma criança? Exato. Isso, E é Carol? muito preocupante ver isso, né? A gente tem dados do Ministério da Saúde que a obesidade infantil cresceu mais de 20% no ano passado. E é muito preocupante. A gente sabe, né, que desde a preparação de uma gestação, ou quando não é planejado desde a gestação, a gente consegue modular para melhor ou para pior o metabolismo desse feto, desse bebê que vai nascer. E quando nasce, os pais são exemplo. Então, assim, tem até um relato, né, de uma amiga que falou assim que a filha dela só comia nuggets com 4 anos. Eu falei assim, por que ela sabe o sabor do nuggets? Porque quem faz o alimento somos nós, os adultos. Então, assim, se você cuida, você não tem que se preocupar no futuro, igual todo mundo agora que pensa, quero perder em um mês, em não sei o quê. Se essa criança tem uma alimentação saudável, ela vai ter uma vida saudável no futuro. Então, assim, a gente, até falando mais da idade, igual você deu o exemplo da sua paciente, muitas vezes a gente pensa, meu avô toma 10 cápsulas por dia, mas tem 60 anos, 70 anos. Não, gente, não é porque você tem 70 anos que você tem que tomar tudo isso de medicamento. E é agora, então, agora, desde a infância ou desde agora, que a gente vai cuidar dessa saúde para não precisar disso tudo. Então, hoje existe diabetes tipo 2, que não é a genética, infantil. E a gente não sabe qual vai ser o resultado disso no futuro, porque é novo. Não existe diabetes tipo 2, não era uma doença infantil. Quando a gente viu uma criança diabética, a gente já sabia que era tipo 1, porque o tipo 2 não era para criança. Hipertensão. Então, assim, todas essas doenças crônicas do adulto, hoje a gente vê nas crianças. E desde agora, mudando pra gente e por eles, né, que a gente vai protegê-los. Nós somos os exemplos. Então, não é que não pode, né? Não é nunca. Mas, assim, se você cuida do paladar dessa criança, quando ela provar um McDonald's, ela não vai gostar. Ela não vai conseguir comer. Se a gente comer com atenção esses alimentos, nem a gente gosta, porque é gordura saturada. Né? É um dos maiores macronutrientes que a gente sabe, a gordura saturada, que faz mal para o nosso coração, que faz mal para a nossa saúde. Então, assim, se a gente comer com atenção, nem a gente come. E se a gente cuida dessa criança desde o início, ela pode provar, porque os amiguinhos provam, enfim, porque vai ver, né? Mas ela não vai gostar. Ela vai virar e vai falar, a comida da mamãe é mais gostosa. Né? Isso é relato de... falar, Carol, a gente falou dessa McLanche infeliz. Vamos falar, então, do que faz bem? Eu trouxe algumas coisas, gente. Eu sou meio fanática por saúde, né? Eu adoro ter saúde porque eu cuido de pessoas. Então, eu me sinto responsável e eu acho que eu tenho que estar bem para cuidar de alguém. Eu não posso chegar um lixo no consultório. Eu não posso não fazer atividade física e propor para a pessoa fazer, não comer bem e propor para a pessoa comer bem. Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né? Nós que trabalhamos cuidando de pessoas,
nós temos que dar um exemplo. E então eu procuro sim me exercitar, eu procuro beber muita água, eu procuro uma alimentação saudável. E eu trouxe aqui algumas coisas, né? Que a gente chama nutracêuticos, que a gente vai falar um pouquinho, eu e a Carol, não vai dar para falar tudo. Mas eu lembrei de uma coisa engraçada, Carol. Uma vez chegou uma paciente, né? Ela estava esperando eu fazer um procedimento e ela viu, assim, me olhou e falou: doutora, você está sempre magra, por favor, me fala o que você faz que eu quero fazer também. E nisso estava a minha auxiliar, Thaisa. Thaisa, você está aí, né? Você lembra dessa história? E aí a Thaisa deu risada e falou assim: olha, querida, é melhor você nem saber o que a doutora faz, porque você não vai querer fazer. Porque assim, a gente tem uma certa disciplina, né? E às vezes a pessoa acha complicado. Mas é como eu falo, se você acrescentar poucas coisas... Então, você que está nos assistindo, às vezes você não gosta de fruta, você não teve o hábito, desde pequeno, de comer fruta. E aí você está deprimindo com a nossa palestra. Não, querida, você vai fazer o seguinte, você vai procurar começar com suco de fruta. Não quer comer a fruta? Procura um suco, mas não suco de caixinha, pelo amor de Deus, hein? Suco de caixinha joga fora, melhor tomar uma champa. Você vai experimentar um suco de laranja, um suco de limão, um suco de melão. Ah, é igual comer a fruta? Não é igual comer, porque a fruta vai ter fibras. Mas você tem que ir se adaptando pouco a pouco com o novo paladar. Não adianta pegar uma criança que nunca andou, ela está engatinhando. Aí eu falo para a criança, agora corre. Não, é passo a passo. Então, por isso que eu trouxe aqui, ó, uma fruteira, tá? Então, porque a gente vai falar de imunidade, tá? Então, tem o limão, né? O limão, eu uso muito em temperos. E eu todos os dias tomo um limão espremido em jejum. E eu aconselho, porque isso vai alcalinizar o pH sanguíneo. Tá? Isso é importante, porque evita algumas patologias, entre elas câncer. Tudo que a gente está falando aqui, que a gente vai falar que é bom, não quer dizer, gente, que você que está aí não vai ter doença nenhuma se comer essas coisas, tá? Essas coisas são preventivas e até de tratamento. Mas a gente não vai ficar super-heróis, tá bom? A gente vai melhorar a nossa saúde. Então, eu adoro limão. Eu adoro. Aqui, ó, que eu cortei para mostrar para vocês. Dá para ver, gente? Isso aqui é alho. Alho cortadinho, tá? Eu como todos os dias 2 dentes de alho crus. Eu engulo com água. Você vai falar, doutora, pelo amor de Deus, você não morre? Eu não morro. Eu já acostumei. Eu tomo. E por que isso? Porque para melhorar a minha imunidade, a gente vai falar da função do alho. Eu tomo sempre própolis. Desde o episódio da H1N1. Entrou própolis verde alecrim na minha vida e nunca mais saiu. Então, Carol, vamos dar uma pincelada, tá? Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Essa aqui eu adoro. Esse aqui é o resveratrol, né, gente? Aí você vai falar, mas álcool faz bem ou mal? Um pouquinho, não um pouquinho, de vez em quando. É bom, gente, é bom. E aqui eu coloquei o quê? Folhas verdes, a rúcula. A rúcula é um nutracêutico. Olha o que eu coloquei aqui, né? Tá? Isso aqui é ótimo para sua mama. Olha o que eu coloquei aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Você sabe, Carol? Dá para ver daí? Nossa, nem eu tô enxergando, Rê. É branquinho, eu vou dar a dica. É a polpa do coco. Polpa de coco, gente. Sabe quando a gente toma água de coco? Muitas pessoas jogam aquela polpa fora. Aquilo é maravilhoso para a saúde, gente. Então vamos lá, Carol. Fala você agora. Então, assim... O que é nutracêutico? Vamos começar por aí. Então, nutracêutico, ele realmente é conhecido como o potencial, né, desses alimentos, igual principalmente os que você citou. Muitas vezes a indústria até aproveita para fazer a suplementação desses micronutrientes que a gente fala que são potenciais. Um exemplo, por exemplo, até do vinho que você mostrou,
A gente tem o potencial dele, que seria o nutracêutico, a parte super dele, seria o resveratrol, né? E a gente tem muita cápsula de resveratrol por aí pela indústria. Só que o resveratrol, ele é extraído da uva e ele é potencializado por esse efeito que a gente tem no organismo pelo álcool. Então, assim, você trocar esses alimentos que a gente conhece como nutracêuticos, ou em alguns lugares você conhece sobre super alimentos, pelas cápsulas, a gente não vai ter essa qualidade, a gente não vai ter a mesma absorção. Então, a gente precisa dos alimentos por conta da sinergia que a gente tem dos outros nutrientes dentro deles. Então, assim, uma cápsula sozinha desses nutracêuticos não vai ter o mesmo efeito no nosso organismo, pela absorção que a gente vai ter diminuída por falta de outros compostos que a gente tem dentro do alimento. Uhum. Dependendo, quando a gente vê até esses shots até para pele, cabelo, de vitamina e tudo mais, a gente pode até não absorver. Tem muito nutriente que briga entre si. Então, a gente tem muito exemplo até, que a gente fala até muito com mãe, já que a gente deu exemplo de criança, do cálcio e do ferro. Então, depois do almoço, um danoninho, o cálcio vai brigar com esse ferro para ser absorvido. Então, você perde o ferro do seu prato de comida, do bifinho que a criança comeu, ou que a gente mesmo come, que tem muitas vezes em cápsulas muitos nutrientes que brigam entre si, e aí a gente acaba não absorvendo por total. Então, entrando nessa parte dos nutracêuticos, são os compostos, né, que a gente tem uma função maior no nosso sistema dentro dos alimentos. E a gente tem que lembrar que são dos alimentos. Uhum. Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, nossa, eu como frutas, eu como legumes, mas a minha imunidade é péssima, né? Então, gente, quando a gente fala de imunidade, nós temos que lembrar que a imunidade depende, sim, do que comemos, mas depende que esse alimento processado seja digerido, chegue no nosso intestino e seja absorvido, né? E se nós tivermos um estresse muito alto, nós sabemos que o estresse físico ou emocional consome 70% a mais de vitaminas. Então, existe um exame, que é um exame subjetivo, que fazemos no consultório, que não é um exame invasivo. Nós vamos, através da coleta da urina, fazer 4 avaliações com corantes. Nós vamos avaliar o estresse da sua glândula adrenal, que é o estresse emocional, o estresse oxidativo, que é quando você tem uma quantidade de radicais livres muito alto e um sistema antioxidante baixo, então isso pode lesionar a sua célula a ponto de dar uma doença autoimune. Nós vamos avaliar a dosagem de vitamina C, ou seja, como está a sua absorção, e vamos avaliar a absorção intestinal. Então, só para vocês saberem, gente, hoje em dia é muito comum algo que a gente chama de disbiose. Disbiose é uma alteração no equilíbrio do seu intestino. E com isso, mesmo você comendo bem, você pode ter 2 problemas muito sérios. Não absorver a vitamina e, tão sério ou pior, começar a absorver toxinas. Então, gente, a disbiose é muito importante a gente avaliar, né? E muitas pessoas confundem isso com intolerância à lactose, intolerância a glúten, e não é. Inclusive, eu vou mostrar aqui um livro para vocês, que é muito interessante. Acho que você conhece, Carol, O Lugar de Médico é na Cozinha. Esse médico é maravilhoso. E ele fala que o nosso intestino tem conexão com o nosso humor. E ele até cita 2 tipos de perfis de pessoas, que é a pessoa enfesada, que é aquela que está cheia de fezes, né? Que é a pessoa que não acumulador, né? Personalidade acumuladora. E tem aquele que se borra de medo, que são os medrosos. Então, você vê que são ditos populares, né? Mas que relacionam o intestino ao nosso estado de humor. Não é isso, Carol?
Então assim, microbiota, né, intestinal, o intestino é uma coisa que tem sido muito estudado e tem até uma nutri-companheira nossa que ela faz doutorado nesse sentido e nessa área, e ela sempre fala, e a gente também que estuda, que lê, sabe, quanto mais a gente estuda o intestino, parece que menos a gente sabe, porque toda hora sai uma coisa nova. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também no mesmo sentido de que tem os alimentos também que ajudam no nosso intestino e também tem muito suplemento hoje falando sobre isso. O intestino, assim como outras variáveis, igual você falou, o estresse, o sono, interferem tanto na nossa alimentação, na escolha da nossa alimentação, quanto o como esse alimento vai agir no nosso organismo, assim como a perda de peso e o ganho de massa. Então, quando a gente fala até do começo, que a gente estava dando exemplo do peso, tem muitas variáveis além de só alimentação, além de só força, foco e fé, né? Então, assim, a gente tem hoje também, que a gente lê muito sobre isso, dos pré e os probióticos, que acho que era até o próximo assunto, né? Então, assim, os pré-bióticos são justamente os alimentos, as fontes de fibra que a gente vai dar para os nossos probióticos no intestino funcionarem. Então, assim, pré-biótico é alimentação. Probióticos são importantes para a imunidade? São. Então, assim, primeiro a gente precisa do pré. Não adianta a gente tomar probióticos sem o pré-biótico para fazer aquelas bactérias, alimentar aquelas bactérias no nosso intestino para que elas possam funcionar bem. Então, assim, no intestino tem tanto bactérias patológicas quanto as bactérias benéficas. A disbiose é quanto as patológicas são em maior número, né, em maior quantidade do que as benéficas. E os probióticos são justamente para equilibrar isso. Sem o pré, que vem da alimentação, a gente não tem essa função adequada dos probióticos. Então, assim, o primeiro passo antes de suplementar o probiótico é você ajustar a sua alimentação. E aí tem que ser muito bem orientado, porque tem muitas cepas diferentes de probióticos e nem todas são para aquela função. Às vezes a gente paga uma fórmula, um probiótico cheio de cepa, sendo que a mais importante para aquela pessoa, para aquela função, estava em um outro, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê o rótulo só probiótico, a gente tem que ver porque são cepas muito diferentes e que elas precisam estar em um ambiente saudável para elas poderem se adequarem e funcionarem bem, né? Que é o que a gente quer, e adequar essa disbiose, que seria a desregulação. Gente, os probióticos são tão importantes, porque quando a gente fala de intestino, muitas pessoas pensam, meu intestino é bom porque eu faço cocô todo dia. Aí eu falo para a pessoa, você faz cocô de qualidade? Ela fica me olhando. Primeiro eu pergunto se come fruta, ela quer desmaiar. Faz cocô de qualidade, ela já quer ir embora do consultório, né? Gente, isso é muito importante, porque muitas vezes você faz cocô até mais de uma vez por dia. Só que você está eliminando as vitaminas, em vez de eliminar as toxinas. Então, aí que entra a importância desse teste. E o intestino, ele não é para fazer cocô. Ele é para, sim, eliminar toxinas, absorver vitaminas. 95% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, é produzido no intestino. O intestino produz hormônio também. Então, gente, o intestino ele é a chave da nossa saúde. Probióticos também abaixam colesterol, gente. É isso, Carol? Ele então pode hein? Ele pode ajudar, mas antes do probióticos, a gente tem um componente que chama fitosterol, que é a evidência nível A, né, para abaixar esse colesterol. E esse fitosterol está na nossa alimentação. Então, está nas folhas verdes. Então, de novo, junto com o probiótico e com os pré-bióticos e com o fitosterol, a gente consegue reduzir esse colesterol. A crença de que o jejum ia trazer uma rasteira para o metabolismo. E por isso,
que ele emagreceria mais do que outras estratégias. O que acontece é que, assim, a gente já sabe hoje na ciência, em estudos, que ele não traz essa rasteira. Então, assim, alguns pacientes acabam fazendo um tempo a mais de jejum por questão de rotina, mas que se a gente adequar essa alimentação equilibrada em 4 horas de alimentação, em 10 horas de alimentação, terá o mesmo resultado. Então, assim, o que perde peso é uma restrição calórica adequada dentro de uma alimentação balanceada. Você fazer isso com ou sem o jejum terá o mesmo efeito. O que a gente orienta é não fazer o jejum, na verdade. Quando é por questões religiosas, a gente adequa o cardápio. Se é uma pessoa que se sente melhor comendo mais tarde, de repente, ou tudo mais, a gente adequa o cardápio para a rotina dessa pessoa. Porém, ele não traz mais benefício. E pode até trazer algumas marcas, digamos assim, no nosso metabolismo, por conta desse jejum prolongado. O máximo de jejum recomendado varia muito de pessoa para pessoa. Então, assim, na nutrição a gente brinca que, e na medicina também, né, e acho que um joinha, que a resposta sempre é depende. Então, depende de cada um. Todo protocolo, todo plano é individualizado. Então, assim, até um comentário, não consigo fazer o jejum. E tudo bem, a gente vai adequar para sua rotina. Então, a gente brinca que, assim, a sua alimentação que se adequa à sua rotina. E não a sua rotina que tem que se adequar à sua alimentação. E como a Regina falou no começo, a mudança de hábito é aos poucos. Então, a gente vai falando muito o que você gosta. Então, vamos trabalhar com o que você gosta. Vamos trabalhar com preparações para incluir outras coisas. E testando para ir aumentando esse paladar, aumentando a variedade da sua alimentação. Apareceu aqui também sobre as técnicas de conservação de verduras. Então, a gente tem um projeto até falando um pouquinho sobre o Nutrição Sem Modismo que a gente faz um evento falando sobre esse tempo e arrecadamos alimentos para as instituições. Na nossa página tem um repost desse projeto falando sobre o armazenamento de verduras. Então, a gente higieniza, faz todo o processo de higienização. E se você guardar em um pote, falando basicamente, mas no post está detalhado, em um pote com papel toalha embaixo, papel toalha em cima, na última prateleira da geladeira para não queimar, ela dura fresquinha e crocante e tá limpa. Você pode pegar aquela folha, se quiser já guardar mais picadinha, para você fazer a sua salada do dia a dia. Pode até preparar um molho, né, e deixar pronto na geladeira para variar. Né? Não um molho industrializado, fazer em casa, né? Então, uma misturinha com os temperos que cada um gosta e fica bem prático. Então, a gente tem 5 minutinhos. Carol, dicas para comer sem exageros em festas. Então, assim, ter uma alimentação sem restrições. Então, a gente fala muito sobre comer com atenção, que foi o que eu citei no começo. Se você, mesmo para uma festa, traz esse comer com atenção. Se você sabe que não é proibido, né? Porque o proibido é mais gostoso, você não vai comer desesperadamente em uma festa. O que eu falo para os meus pacientes muito é assim: a gente vai na festa para ver as pessoas, por uma comemoração e não pela comida. Se a gente vai num restaurante para provar comida, é diferente, mas a festa não. A festa a gente vai muito pela companhia, pelo social. E a gente tem que ter esse foco e não o foco na comida. De forma, eu convido vocês a mandarem suas dúvidas aqui para o nosso Instagram. Eu respondo as dúvidas que ficaram faltando na live. E também eu vou deixar para todo mundo, eu convido todo mundo a fazer uma avaliação nutricional conosco na clínica. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, sobre tudo que a gente conversou na live com a doutora, manda uma mensagem aqui no direct pra gente, falando que estava nessa live e que quer uma avaliação nutricional, que eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho. Sobre a cetose, eu acho melhor, quem me mandar essas perguntas, mandarem para mim aqui no direct, porque daqui a falta 2 minutinhos para encerrar e eu não vou conseguir falar sobre tudo, né?
Quero agradecer, né, então, a doutora Regina pelo convite. Eu adorei a live. Uma pena esse finalzinho sem som, mas foi ótimo. A gente conseguiu conversar sobre bastante coisa. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Acho muito importante a gente trazer todos esses temas, né, para o pessoal. E fica esse convite para todo mundo conhecer o nosso trabalho. Coração da doutora. E agradeço a todos pela participação também. Bom fim de semana para vocês e para a doutora Regina. Obrigada. Eu só estou entrando de novo para complementar que infelizmente eu tive um problema técnico aí, o meu som acabou. Vou deixar aqui à disposição as dúvidas de vocês, né? Eu vi que no final a Carol meio que se virou sozinha, né? E deu conta do recado, mas eu agradeço a compreensão de vocês, a presença de vocês. Vocês são muito importantes, né, na nossa caminhada. Eu não sou da área, não sei nada de Instagram. Comecei Instagram há muito pouco tempo, tá? E estou aqui me esforçando ao máximo, fazendo das tripas coração mesmo, para tentar levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do que eu faço, né? Então eu fiquei chateada de não ter conseguido dar esse alô final para vocês, porque a gente se prepara muito para isso, né? Para passar esse conhecimento. E eu fiquei muito feliz, e por isso que eu peguei o coraçãozinho, que eu fiquei muda, calada, mas a Carol segurou a onda e foi firme aí nas perguntas. Então, queridos, eu quero deixar aqui um abraço muito grande para vocês, dizer que frisar de novo que a alimentação saudável é o pilar da nossa saúde, tá bom? E que não existe estética bonita, não existe saúde mental sem vocês cuidarem da base. Hidratem-se, bebam muita água, comam frutas e legumes, sim. Eu vi aqui algumas perguntas, algumas pessoas falando, eu não gosto de alho, eu não gosto de cebola. Gente, vocês acham que eu gosto de comer alho cru? Sinceramente, gente, eu prefiro champa gelada, tá? Alho cru, eu como. E eu trouxe até aqui para vocês para provar, porque eu ia comer ao vivo. Eu acho que foi por isso que o celular travou, porque nem o celular acreditou que eu ia comer o alho cru. Travou de novo, Sueli? Eu acho que o celular tá comendo, que tá com medo. Será que eu vou morrer se eu comer esse alho cru? Era a proposta, eu trouxe o alho aqui. Vamos ter aqui, só para complementar, na semana que vem, tá? Mês de julho, a gente continua as oficinas todas as quartas-feiras, às 7 da noite e aos sábados, às 5 horas da tarde. E na semana que vem, nós vamos começar já com um show, tá? Que chama o Dr. Álvaro Avezum. Simplesmente esse cardiologista é um dos médicos que mais publica trabalho sobre medicina e espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, nós não estamos falando de religião, não. Nós estamos falando de valores da vida. O que os sentimentos positivos ou negativos podem fazer na sua saúde. E fazem. Isso é comprovado cientificamente. Tá bom, gente? E no sábado, eu já vi algumas pessoas que me pediram aqui, nós vamos falar sobre manchas faciais, melasmas e outras manchas, tá bom? E na semana que vem nós vamos complementar esse papo gostoso, ainda bem, graças a Deus, com o Dr. Nelson, um gastro maravilhoso, que vai falar pra gente de vários problemas aí da pandemia, gastrite, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alergias, tá bom? Síndrome do colo irritável, como é que a gente previne, como é que a gente trata. Então, gente, eu só voltei aqui para me desculpar com vocês, tá?
a gente tenta fazer o melhor, às vezes não sai como a gente quer, mas daí a gente volta de novo, porque eu sou CDF, né, gente? Eu tô sempre tentando. Então, um beijo grande, um ótimo final de semana. Até a semana que vem, gente. Vamos pra champa. Tchau, tchau!